Olá, esse é o Estação Godot, e hoje a gente entrevista o Julian Boal. Obrigado por aceitar o convite, Julian. Obrigado pelo convite. Julian, antes de a gente ir para um assunto que tu parece tratar em todas as entrevistas, depois eu quero perguntar como é que tu lida A com isso, pessoa é repetitiva, né? porque eu acho que Diga. se eu fosse tu, eu ficaria já meio irritado com esse negócio, mas enfim. Sabe como é que eu te conheci? Obviamente não foi como todo mundo te conhece, provavelmente, até através do Teatro do Oprimido, ou nem como filho, Hum, né, do Boal, né? Que é curioso. Eu te conheci porque uma vez eu estava tentando entender, eu tinha começado a ler aquilo que chama de crítica do valor de associação, né, o Robert Kurz, e eu uhum, estava querendo entender quem é que lia isso no Brasil, entendia disso no Brasil, e vi o Maurílio Menegar. ah, E aí, lá eu vi alguma coisa contigo lá, e eu digo, mas que estranho, Boal aqui no meio do negócio. do Meneghetti. O Ah, sobrenome, né? Porque não tinha um nome, ah, claro, eu vi no Lattes lá. Achei ah, estranho aquilo, né? E aí eu vi. E aí, enfim, vi que o Mario estava ali contigo, falando sobre teatro de oprimido, e isso foi, né, abrindo a minha cabeça também, né? Mais do que já ah, estava explodindo. sim. E por que eu pergunto isso? É, Marildo é bom para explodir cabeça. É, E eu pergunto isso porque o teu livro, né, de mestrado, a tua dissertação, que depois tu fez, virou um livro, né, que é as imagens do Uhum, teatro popular, tu usas uma bibliografia bem, que a gente chama de forma genérica de pós-estruturalista, né, Foucault, né, aqueles atores franceses. E aí eu te vejo lá com o Marildo, e aliás eu não achei tua tese, é uma pena para ler, ah, posso e, te mandar. e isso que eu queria começar contigo, começar de um jeito meio diferente, porque tu parece um autor. Primeiro, tu tá ali fazendo uma espécie de historiografia, né? Desse teatro dos anos 60, né? Que também tinha muito a ver com a ideia de nação, né? De progresso, coisas Uhum. que os pós-estruturalistas parecem já não ter muita afinidade, né? Então, por que essa escolha? Bom, tu estava na França, né? Mas foi parar com o Marildo por quê depois? Olha, assim, é, não, então é isso, assim, é um pouco isso que você falou, assim, tipo, que a bibliografia também reflete assim, o momento e o lugar em que a pessoa está. E como eu estava na França fazendo o mestrado lá, eu tinha que também assim dar contas à instituição francesa que talvez assim consiga a façanha de ser ainda menos marxista que a brasileira. E bem menos assim, né? Assim, na verdade assim, a brasileira na verdade assim eu acho assim das universidades que eu conheço pelo mundo assim que também não são tantas, é das mais marxistas que existe. E foi acabar com o Marildo, assim, porque é isso, assim, na verdade, assim, eu queria fazer esse doutorado por uma série de motivos. O primeiro deles era voltar para o Brasil e ter uma bolsa, assim, porque eu ia ter filho e eu queria ficar em casa e não ter que trabalhar viajando o mundo. Ah, então, assim, eu queria ficar perto da minha mãe e eu também queria muito estudar, assim, movimentos sociais e teatro do oprimido, o que eu acabei não fazendo na tese, assim. Tanto assim. E quando eu começo a falar ao redor de mim, assim, sobre isso daí, assim, regularmente, assim, todos os campos, assim, possível, me diziam, olha, tem uma pessoa no Rio de Janeiro que vai te interessar, assim, para isso, assim. Então era tanto os meus amigos do MST, quanto o Sérgio de Carvalho, que é o diretor da Companhia do Latão, em São Paulo, assim, todos eles, assim, por vários caminhos me indicavam o Marildo. E então assim, eu entrei assim, meio que de gaiato, sem saber exatamente o que, que o Marildo estava propondo. Claro que eu fui atrás um pouquinho, mas não sabia de crítica do valor, por exemplo, assim, não tinha lido o Kurtz, que tem alguns textos publicados na França, tem alguns textos do JAP, que também estão publicados na França, mas que tem uma bibliografia, enfim, muito menos títulos publicados do que no Brasil, assim, sobre a crítica do valor. O que é engraçado porque o Jap é francófono e trabalha de tempo em tempo na França, né? Assim, na Bélgica também.
Mas, enfim, então aí eu me deparei com o Marildo e foi uma coisa muito boa para mim, porque assim, tipo, o Marildo é uma pessoa que tenta estudar o marxismo, é, colocando assim, em que momento dele, assim, o conjuntural do próprio marxismo. Não é só o marxismo para analisar a conjuntura, mas como é que o marxismo responde à conjuntura presente. É, e, de certo modo, isso batia também com o objeto da minha tese, que era de tentar ver assim, o teatro do oprimido não como um método universal e atemporal, assim, mas saber como é que o teatro do oprimido tinha sido afetado pela mudança de conjuntura. Você não leu a tese, não sei se você sabe aqui a respeito de que é, mas é a respeito disso, é a respeito assim, é uma tentativa de pensar como é que esses 40 últimos anos, né, assim, afetaram de fato o teatro do oprimido, e não somente como o teatro do oprimido afetou esses últimos 40 anos, né, que na verdade é bem pouco, né, assim, mas de pensar assim, o que que a gente chama de neoliberalismo, o que que a gente chama de reforma do trabalho, assim, todas as mudanças influenciaram no teatro do oprimido, no jeito de não e de muitas vezes de maneira inconsciente, assim, como utilizar as mesmas técnicas em tempos diferentes vai criar sentidos diferentes. Então, que mesmo ao tentar você reproduzir uma ortodoxia metodológica, na verdade, assim, visto essa paisagem muito diferente em que a gente avança, assim, vai acabar produzindo efeitos diferentes. E como é que o que que tu conseguiu identificar no teatro do oprimido nesse de transformações Não, nesse assim, aí, com hum. esse Não, toda essa aí, conjuntura, né? então, o que eu tentei ver, assim, tipo, dentro da tese, assim, é ver, assim, enfim, basicamente é o seguinte, assim, eu vim, assim, da Europa, onde eu tinha um grupo, assim, participava de um grupo, estava meio em crise com esse grupo, e minha atividade remunerada principal era de viajar no mundo inteiro dando oficina de teatro do oprimido. Nisso, assim, tipo, eu via muito teatro dos oprimidos em muitos lugares. Em alguns lugares eu achei, assim, coisas excepcionais e muito valiosas. Não sei se cabe aqui fazer a lista, mas assim, o Jana Sanskrit na Índia, com 400 mil camponeses, organizados principalmente através do teatro do oprimido. É, o Combatants for Peace entre Israel e Palestina, que junta ex-combatentes de ambos os lados que acham que, no momento, assim, a solução armada para a ocupação israelense das terras palestinas não vai dar certo, não dá pé. Então, eles utilizam o teatro oprimido como um jeito de se juntar e de ir além de umas dificuldades que eles têm, que é uma dificuldade linguística, que o pessoal palestino não fala inglês e o pessoal israelense não fala árabe, né? Assim, então, assim, muitas vezes eles têm dificuldade de encontrar uma língua comum que eles encontram através do teatro e do teatro oprimido. Enfim, a lista é grande assim de exemplos fantásticos, mas eu também via muita coisa assim que me parecia, na verdade, totalmente contraproducente, assim, a nível do potencial de emancipação, do potencial político, do potencial até mesmo organizativo, assim. Não tinha organizações que se criavam utilizando o teatro oprimido. Assim. E eu vendo esses exemplos, assim, eu comecei a me perguntar por que que isso acontecia. E, enfim, a primeira resposta que você pode dar é, olha, essa gente é tola, essa gente é bitolada, portanto, eles não entenderam direito. Basta ler direitinho para você entender, e a partir do momento que você entende direito, você faz bem, assim, você faz a coisa direito. E aí você vira assim, um grande defensor da ortodoxia, né? Sabe? Tipo, e eu via que o buraco estava mais embaixo, assim, que não bastava uma volta às águas puras, né? Assim, que pessoas que utilizavam o método também não estavam conseguindo assim, coisas maravilhosas, mesmo se eu não podia apontar uma falha de ortodoxia no método. Aí eu tive que dar um passinho de. A outra opção seria, não, mas o método que está errado. E aí eu não podia entender como é que ele servia para a Índia, né? Assim, como é que ele servia para Israel-Palestina, como é que ele servia em outros cantos.
E também assim, eu condenava tudo dos anos 70 até hoje, dizendo, olha, isso tudo foi feito baixo enganos. E aí o que eu tentei pensar assim, foi assim, como a primeira hipótese tem algo de correto, sim, tem gente, como dizer, má caráter que utiliza o teatro oprimido, assim, né, para vender oficina para empresa, assim, né, de entendimento entre patrões e empregados. Tem gente também que, enfim, o método também tem problemas em si, mas que também tinha uma deslocação histórica importante. E aí eu comecei a ver assim, que a genialidade do meu pai assim, tinha sido de transformar o que eu chamei de... Você fez uma pergunta curta, mas a resposta é longa, mas eu estou chegando no final. Assim. É, que é o seguinte, assim, que a genialidade do meu pai assim, foi de transformar o que eu chamei de hipóteses emancipadoras da esquerda, assim, para ter um título bem genérico, e que essas hipóteses emancipadoras da esquerda, de certa forma, elas tinham sido realizadas já. Elas já tinham sido realizadas, só que de maneira perversa, pelo sistema dominante, pelo capital. É, e que então, assim, tipo, o problema do teatro do oprimido era que justamente as apostas deles já não correspondiam a apostas emancipadoras posto dessa realização perversa pelo sistema. Só eu vou dar um exemplo basicão, assim, tipo, é, sei lá, assim, tipo, é, divisão social do trabalho, né? Assim, então, talvez não seja tão básico assim. Mas, assim, eu acho que, bom, eu não vou voltar sobre o histórico da divisão social do trabalho, sobre o Marx dizendo, né, assim, o quanto os pintores da Renascença eram limitados porque somente eram pintores e que numa sociedade comunista não haverão pintores, mas somente homens, pessoas, a gente poderia dizer hoje em dia. Mas então, homens, para citar o Marx, que entre outras atividades serão pintores, que entre outras coisas pintarão, que na sociedade comunista de manhã você é pintor, não, você é pastor, né, de ovelhas, de tarde você é pescador e de noite você é intelectual, assim, né? Eu estou transformando um pouco a citação para ela ser mais compreensível. E como isso, assim, tipo, essa ideia de que o ser humano para ser pleno, ele não pode se aprisionar dentro de um set de atividades, dentro de um registro, dentro de um repertório de ações, de conceitos de relação com o real, mas é que ele tem que ser o mais diverso, o mais rico possível, para realizar a subjetividade humana, assim, para que a subjetividade não seja aprisionada por essas ações, não seja aprisionada por esses poucos conceitos que se utilizam. Essa aposta, assim, tipo, ela se realizou parcialmente, de certo modo, mas não trouxe a emancipação devida. A próxima vez que você entrar num Uber, faça a experiência prática de perguntar se o cara é só Uber, ou se o cara não era antes outra coisa. E você vai descobrir atônito, assim, ou não, assim, que o cara, assim, tipo, ele, assim, além de ser Uber, ele é, sei lá, porteiro, ele trabalhou para a Petrobras, já foi, trabalhou em estaleiros. Eu estou só dando os exemplos assim que me vem à cabeça de conversas reais que eu tive. Assim. Então é puramente empírico, no entanto, esse é verdadeiro. E assim, tipo, para minha categoria sócio-profissional, que é de artista, então imagino o quanto de artistas são, além de artistas, outras coisas para poder, no final do mês, assim, é, dar conta. Teve uma greve de professores no Rio, que ainda bem teve sucesso, né, foi exitosa, que era justamente que dizia que não, assim, que o professor de inglês ele não podia dar aula de educação física. Era para preservar a especialidade. Assim. O professor de educação física não podia dar aula de história, né? Que assim que não cabia um professor de sei lá o quê, de língua portuguesa, dar aula de matemática, assim. Que não era porque era professor que tinha que ser genérico, ou seja, assim, a defesa da especialidade, nesse caso, assim, se tornou assim, uma pauta de esquerda, né? Assim, e com razão, no caso. Assim.
Isso, na verdade, foi no Anselmo Jap, assim, que eu li um trechozinho do Guy Debord, dizendo assim, que se a gente pensasse assim, o quanto de estudo, o quanto de esmero era preciso para ser um advogado, se eu estou bem lembrado, ele dá o exemplo de advogado, há 50 anos atrás, assim, o que no caso nos leva, sei lá, no início do século XX, assim, isso hoje em dia a gente viria que a divisão social do trabalho foi abolida, só que diz o Debord de maneira paródica. E então eu estudei assim como essa abolição paródica ou a realização paródica de apostas da esquerda afetou o teatro do oprimido. Então, a aposta sobre a divisão do trabalho, né, sobre o fim da divisão do trabalho, a aposta do fim da divisão da esfera artística como uma esfera separada, que também acho que foi uma realização que foi dada pelo capital, a realização do indivíduo heróico. Então, eu peguei uma série dessas apostas e eu vi como é que elas tinham sido pensadas pelos autores marxistas clássicos, como isso tinha sido incorporado pelo meu pai dentro do teatro do oprimido e como o Real deu conta disso ao realizar de maneira paródica essas apostas. O, Acho que a premissa é interessante, eu não sei se eu fiz bem. sim, Isso é não, outro papo ainda. é um bom papo. Eu fiquei pensando, isso afetou a tua, como tu disse, tu trabalha com oficinas, né? Essa reflexão afetou tua prática? Como é que Sim, isso foi totalmente. incorporado? É. Então, olha, assim, tipo, eu sigo, né, assim, tendo essas duas atividades profissionais, só que no Brasil, momentaneamente, eu estou na França, assim, eh, por um momento até mais longo do que eu desejaria. Mas, assim, no Brasil eu faço parte da Escola de Teatro Popular, faço parte da equipe de coordenação da Escola de Teatro Popular. Eh, e, eh, e é isso, assim, de um lado, eu tento, através disso, assim, né, assim, fazer uma ligação com os movimentos sociais, pensar assim, que o que muda a cabeça de uma pessoa não é argumentos, né, assim, tipo, não cair num iluminismo, né? Que muitas vezes o vira-volta 4 anos atrás teve, né? Assim, senta aqui, eu te dou um bolo e vamos conversar. E eu sou tão mais iluminado que você cederá aos meus argumentos, assim, e você não mais vai votar para o Bolsonaro. Tinha um pouco disso, tinha algo de lindo, né, no vira-volta, né? As pessoas tomando a campanha para si, mas também tinha uma ideia que basta uma meia hora de conversa. Né, assim, eu tenho um amigo que eu lembro, assim, enfim, e foi muito lindo o que ele fez, assim, mas eu lembro dele nos deixando uma mensagem muito cansado, assim, ao final do dia, dizendo: hoje eu acho que eu virei 14 votos. E, enfim, eu não acho que em um dia, assim, dá para virar tanto voto, assim, acho que tinha alguma coisa de naif aí, né, assim, de inocente nisso daí. Então a gente tenta, assim, através da Escola de Teatro Popular, assim, que agora somos umas 100 pessoas dentro da escola, não mudar a os argumentos, mas mudar as relações que essas pessoas têm entre elas. Então, a gente tenta oferecer um espaço em que não tem divisão social do trabalho tão acentuada, em que, né, assim, só que de outro modo, a gente espera que seja um trabalho coletivo, né, assim, em que não tem mais essa questão do diretor e do ator, mas que tem uma coisa que é refratária ao que sim continua sendo o modo de produção capitalista, porque essa abolição paródica ela não abole com o capitalismo e, portanto, ainda existe uma divisão social do trabalho de outro modo, talvez, assim, de modo mais precário, de modo mais intermitente, assim, mas ela existe. E no nosso modo de produção, dentro da escola, a gente tende a abolir ela, a gente tende também a tentar fazer exercícios teatrais anti-ideológicos, né? A gente pega peças do Brecht, peças do meu pai, filmes de um, filmes do outro, e peças de uns e de outros, a gente tenta ver como elas estão estruturadas e como é que elas, por elas mesmas, elas são escritas de tal modo que a ideologia dominante não pode ser exercida. Então, isso é a escola, né, de teatro popular. E dentro da minha prática de oficineiro, né, de pessoa que dá oficina, eu também mudei a minha prática no sentido de incorporar muito mais exercícios,
vindo de outras áreas que só o teatro oprimido, sempre na tentativa, no esboço de fazer teatro fórum, mas um teatro fórum menos focado no confronto individual com o teu grande opressor, com o teu grande inimigo, mas um teatro fórum mais focado nas contradições que você encontra ao tentar construir uma aliança com outros oprimidos, com outras oprimidas. E como é que essas contradições elas são construídas pela sociedade. É isso, assim, e isso também dentro da escola de teatro popular. Só que dentro da escola de teatro popular tem né, o contato com movimentos sociais e talvez a ideia de nós mesmos nos tornarmos um movimento social em algum momento. Julia, voltando um pouco à tua dissertação, né, que é as imagens do teatro popular, e esses dias eu acho que tinha um card de alguma divulgação de uma live ou de um evento contigo e tu disse assim, antes de tudo eu sou o diretor, né, da escola, antes de ser, falou alguma coisa assim, né, porque alguém colocou lá Dire... ator, alguma coisa Hum, assim, não me lembro como é que foi, não me lembro como é que foi a frase, não hum, lembro. hum, Porque a pessoa colocou outra coisa ali na tua descrição, né, do evento e hum. tu diz, eu sou membro da escola, pode ter falado uma coisa assim, Acho que é E, mais isso. eu acho que foi isso. Mas por que tu preservou essa palavra popular, né? Qual é porque popular nos remete à ideia de nacionalismo, em certo sentido, e nos lembra a luta, vamos dizer assim, anti-hegemônica dos anos 60, né? O próprio Boal, o Hum, Augusto Boal, né? hum. De algum certo sentido. Por que preservar essa palavra hoje em dia? Assim, é porque, assim, tipo, a gente, bom, na verdade foi uma escolha minha e do Gel Brito, né, que é a outra pessoa que fundou a escola. E, naquele momento, assim, tipo, bom, vai ter várias razões que nenhuma delas talvez seja, enfim, são processos, assim, tipo, não foi uma decisão, assim, de hoje, né. Assim, é que já existia uma escola de teatro político, que era a Escola de Buenos Aires, que a gente copiou e que ao copiar a gente, né, teve que reinventar em terras cariocas, né, assim. Porque lá em Buenos Aires tem um movimento social muito grande que acolhia isso daí, assim, essa escola, enquanto que a gente é uma iniciativa no início, assim, agora a escola abarca muitas pessoas né, assim, e tem uma coordenação e tem, enfim, outras instâncias, mas no início era o Gel e eu, né? E então era uma negócio de não copiar também a escola, de Buenos Aires, mas tem um textinho do Brecht, assim, em que ele coloca em questão o que que é o popular, né, assim. E o que ele coloca como popular, assim, na verdade, não o que é feito pela população, mas que o é feito com perspectiva popular. Ou seja, não é necessariamente assim você copiar os modos de fazer da população, assim, tipo, ou até das classes trabalhadoras, ou para ser mais marildiano, crítica do valor, assim, das classes desamparadas, né? É, se trata assim de fazer com perspectiva popular e com perspectiva popular. Então, de novo, não é uma imitação assim de um funk com conteúdo político, de entrar dentro da indústria cultural que é popular, assim, ou imitar essa indústria cultural, assim, mas é fazer desde uma perspectiva popular. E isso desloca um pouco a questão, assim. Desloca a questão de se colocar como pergunta, então, mas o que que é essa perspectiva popular? E muitas vezes esse deslocamento assim, faz com que a gente não seja imediatamente palatável. E também é outra citação do Brecht, né? Assim, eu quero fazer o teatro popular do futuro. Não quero fazer o teatro popular hoje necessariamente. Assim. Hoje, né, talvez meu teatro esbarre com alguns problemas, algumas dificuldades, mas é o da perspectiva de amanhã, da perspectiva que precisa ser aguardada para amanhã. E também, assim, para falar, assim, aqui entre nós, assim, é porque escola de teatro político a gente tinha medo de ser muito visto,
assim, muito rapidamente, assim. E também, assim, tipo, é verdade, assim, que em si mesmo o teatro político não define nada, né? Não estou dizendo que o teatro popular defina, mas em si mesmo o teatro político não define nada. Veja, assim, tipo, se eu for pensar o teatro político somente através da ótica de teatro feito por movimentos sociais, eu vou estar perdendo coisas que me ensinaram demais que estão dentro das instituições, assim, que circula no ISESC, que circula no, né, não sei quais são as grandes instituições culturais de Bagé, assim, mas que circula no CCBB no Rio de Janeiro, assim, tipo, SESC em São Paulo, vou estar perdendo tudo isso daí, sabe? E são coisas que me ensinaram um monte. Assim. Não, não tem grandes instituições culturais em Bagé, esse é um problema. E o nosso SESC é uma porcaria, né? Então, Uhum. posso falar isso porque já debati muito com a direção do SESC, então nem Uhum. é mais queimar filme, porque o filme já está queimado. Tá Ah, bom. chega a ser até estranho, não parece o SESC. Mas, Uhum. e outra ali, questão que fica me. Antes disso, eu volto uma casa, porque isso é uma coisa que eu fico curioso sempre, quando eu vejo, né, a tua trajetória ali pesquisando. A gente nunca encontra isso que tu falou, né? Quais são tuas. Ou se encontra, enfim. Nunca fica claro quais são tuas relações com esse outro teatro, né? O teatro, esse que tu falou, que a gente vai no Sesc, tua relação com a dramaturgia, como é que, enfim, que são os autores, que tipo de teatro, além desse, que tu te influencia Uhum. muito? Olha só, o de. Não, podem ser coisas assim, muito diferentes uma das outras, assim, enquanto espectador, né? Assim, enquanto praticante, assim, na verdade, assim, eu só tive dois contatos, enfim, na verdade, através da mesma companhia, que é a Companhia do Latão, que em duas ocasiões eu fui dramaturgo assistente, né, de duas peças. Uma era Os que Ficam, que é uma peça sobre a história, assim, a fábula, é, é sobre o teatro de arena depois da saída do meu pai, né, os que depois do meu pai ter que ir para o exílio, né, e sobre como um grupo tenta remontar uma peça dele que chama Revolução na América do Sul, que é uma peça importantíssima, lindíssima, só que é uma peça totalmente inadaptada para aquela conjuntura, né, assim, que já não bate no mesmo lugar, em que já não se pode pensar o desenvolvimento das forças produtivas como uma coisa boa em si. Não se pode mais pensar uma aliança entre burguesia e proletariado, burguesia nacional e proletariado. Não que isso esteja colocado na peça, mas assim, isso também influencia em que tem repressão, em que tem uma indústria cultural desenvolvida, né? Assim, já se desenvolvendo, pelo menos, né? Assim, em que tem uma contracultura, não só uma cultura de esquerda, mas uma contracultura do desbunde, do movimento hippie, assim, que começa a se tornar mais influente. Mas também assim, razões internas mesmo, assim, que fazem com que a peça já não batia nos mesmos lugares necessariamente. Assim. E também assim, um público de esquerda que está esfacelado, que não existe mais movimento social, que não existe mais um público estudantil grande, capaz de sustentar as pessoas em suas profissões enquanto atores e atrizes. Então, é uma peça muito bonita sobre um começo de um novo ciclo, na verdade. Porque eu acho que enfim, muitas vezes a gente pensa, né? Nós que fazemos teatro de esquerda, a gente se pensa como os herdeiros diretos do Arena, né? E eu acho que a gente é muito mais o herdeiro, na verdade, dessa outra fase, dessa fase que começa ali. O Arena talvez seja um momento mais glorioso para a gente, mas a gente não está nesse momento glorioso, né? E a gente tem que refletir muito mais assim em relação a isso, assim, a concorrência com a indústria cultural, foi tudo que eu enumerei aqui, assim, são coisas que ainda hoje em dia
estão aí presentes, né? Assim, não são coisas resolvidas. E a outra peça é uma peça chamada O Pão e a Pedra, que são sobre as greves dos anos 80 no ABC. E sobre o surgimento, né, assim, da figura do Lula. Enfim, a peça não é muito baseada no Lula, mas a verdade é que a peça foi escrita, assim, a gente não imaginava que ia acontecer, enquanto que aconteciam casos como, assim, eu estava em São Paulo escrevendo a peça quando teve a condução coercitiva do Lula, né? Então, assim, de um lado a gente queria escrever uma peça sobre, na verdade, a relação entre igreja e sindicato, sobre a teologia da libertação e o novo sindicalismo, e ao mesmo tempo que a gente estava fazendo isso, e a peça é sobre isso, e a peça também é sobre o tempo dominado, assim, que é um tema que volta assim, muitas vezes, assim, mas a gente estava vendo assim, o fim de uma sequência enquanto que a gente estava escrevendo uma peça sobre o início dessa sequência. Mas foram as minhas duas únicas experiências de teatro assim, com profissionais. Enfim, não, assim, é falso. Assim. Aqui na França, quando eu morava na França, é muito mais fácil você ser um profissional do teatro oprimido. Assim. Tem um grupo de teatro que faça teatro fórum, que vá para as escolas, que receba graças a isso, sabe? Tipo, e pode até fazer bastante dinheiro. E eu nunca estive muito nessa rede, assim, mas eu tive muito próximos a grupos que faziam isso. Assim. Um grupo, nomeadamente, que chamava Feminismo en jeu, que quer dizer feminismo em jogo, feminismo, o que está em jogo no feminismo, não é um jogo de palavras que quer dizer isso. É tanto feminismo em jogo, em cena, como o que está em jogo com o feminismo. Júlia, eu estava lendo aqui as minhas perguntas que eu tinha anotado e tinha uma que faz muito tempo, porque realmente essa pergunta me persegue, né? Já é uma assombração. Porque eu enfim, fiz um estudo, né? Uma dissertação, como é que um militante, né, de esquerda era descrito na literatura nos anos da ditadura e hoje em dia, né? Coisa assim meio melancólica, pego 2 livros, né? E também não tem muito estudo sobre isso, né? Mas eu acho que é do Simas, do Antônio Simas, agora não me lembro, um livrinho que fala sobre o militante na literatura no Brasil, né? E uma coisa que sempre ficava aflito é como o militante ele se torna uma figura, se torna um arquétipo, quase. Ele perde suas dimensões quando ele está num texto assim, né? Na maioria, claro. Quer dizer, como é que não como dramaturgo também, então, como é que não cair nessa cilada, assim, de fazer... Não sei até que ponto tu tematizou o militante, né, em si. Como é que não cair, se transformar ele quase num arquétipo de militante e perder todas as outras dimensões dele, né? Não, é uma questão real, assim. Esses últimos dias, assim, eu tive que reler uma peça do Brecht que chama A Mãe. Não Mãe Coragem, mas A Mãe. E é uma peça interessantíssima, assim, porque é uma das únicas peças do Brecht, ou se não a única peça do Brecht, assim, em que o personagem é um militante, né? É uma militante, né? Pela Vlaslova, que se torna militante. E essa pela Vlaslova, ela tem tarefas que ela realiza o mais conscientemente possível. Que também essa é uma coisa bizarra no Brecht, assim, porque no Brecht assim, os personagens não são conscientes de si mesmos, né? Seja, geralmente, assim, né? Pegar o exemplo clássico de Mãe Coragem, que a peça acaba com a protagonista, né? Mãe Coragem, puxando a carroça atrás, né? Correndo atrás, a busca, a procura de um filho que ela pensa que está vivo e que nós, do público, sabemos que está morto, né? Então, assim, muitas vezes o espetáculo de uma cegueira, né? Assim, as peças do Brecht, né? Assim, a gente vê o quanto o personagem é cego. E ali, assim, é uma coisa totalmente diferente, posto que, assim, esse personagem, assim, é um personagem militante, é uma peça que o Brecht vai chamar da última peça didática dele, né? Peças didáticas que eram feitas realmente para um público militante, para o público militante atuar essas peças, não só vê-las, mas atuá-las. Às vezes nem mesmo vê-las, mas era a atuação que
permitir uma melhor compreensão. Então essa vai ser a última peça da série. E reler essa peça hoje em dia, assim, é bizarro, assim, é uma coisa muito estranha, assim, porque, assim, por dos motivos, né? Assim, o primeiro motivo, assim, é que a grande qualidade da Pelagé é a disciplina. E hoje, assim, a gente sabe que essa disciplina, ela tem sua dialética também. Que essa Pelagé, essa heroína da Revolução de 17, assim, se ela continua seguindo a disciplina, ela pode se tornar uma guardiã de campo na Sibéria. A disciplina pode levar a isso, a disciplina pode criar monstros, né, assim, que não questionam sua atitude. Então a gente sabe assim que ser somente uma formiga dentro de um grande formigueiro, assim, tem as suas virtudes, mas não só de virtudes vive o formigueiro. Assim. O partido pode errar, o partido pode errar muito. O partido pode apresentar figuras de dissenso internas que não sejam, que não tenham que ser tratadas como deviações. Enfim, então a gente sabe disso depois dessa experiência histórica. Mas a outra coisa também, assim, é bonito de ler, assim, e talvez seja a primeira coisa que salte aos olhos quando a gente lê a peça, assim, é, é dessa, não sei como chamar isso, assim, mas dessa capacidade de pensar no hoje, assim, um terreno para o amanhã, terreno fértil para o amanhã. E eu acho que a gente não tem tanto isso daí, assim, hoje em dia, sabe? Tanto porque falta a figura do partido, né? Assim, eu acho assim que a gente não pode comparar os partidos de hoje ao que foram os partidos ao qual se referia pela Vlasslova, né? Não tem como, assim. E essa falta dessa construção histórica é uma falta que se dá na história, ou seja, já faz um tempo que faltam partidos como esse, que a gente também tem que se pensar, né? Se isso não nos quer dizer algo, né? Porque a gente sempre está na questão da reconstrução do partido, na reconstrução do partido. Tem um pequeno livro do Lukács, em que ele, né, uma homenagem a Lenin, em que ele coloca uma citação de Lenin, que ele não dá a citação, né, mas que ele apresenta como uma citação do Lenin. E imagino que na época do Lukács não dava para citar o Lenin dizendo que não, enfim, fazendo falsas citações, né, porque o pessoal, né, conhecia as citações bem, né. Então imagino que seja verdadeiro, mas que o Lenin coloca, não, mas assim, a cada nova erupção revolucionária, a cada nova insurgência, assim, o partido pode se tornar um obstáculo à revolução, né? E colocando que o partido, que a organização ela tem que sempre ser pensada em relação ao seu momento, em relação à conjuntura. Então a gente talvez assim não esteja fazendo essa reflexão, o tanto quanto a gente deveria. E outra coisa que está totalmente ausente, mesmo quando a gente tem partidos que são respeitáveis, assim, e correntes respeitáveis dentro desse partido, a meu ver, é a dimensão estratégica, né? A dimensão de como é que daqui a 5, 10, 15 anos a gente chega ao poder, né? De Estado. Assim. E a gente vive uma situação bastante paradoxal em que eu acho que assim, qualquer pessoa na rua assim, tipo, tem um entendimento que tem um colapso ecológico a vir, assim, né? Que isso é uma possibilidade real, concreta, assim, palpável. A gente já vê seus efeitos, assim, né? Assim, que seja por causa do Covid, né? Que seja por causa das chuvas que podem matar centenas, como aconteceu em Petrópolis, como aconteceu no Recife recentemente. Então a gente vê isso acontecer, só que a gente não tem perspectiva de futuro. A gente não tem uma perspectiva de futuro. Então tem um resgate a ser feito sim da figura militante, porque essa é a figura que é capaz de conjurar os futuros que não estão nos sendo ditos. Não sei assim, se você tem a mesma impressão do que eu, mas assim, os filmes sobre as catástrofes a virem são filmes que cada vez mais nos remetem à passividade, na verdade, assim, tipo esse olhe para cima, né? Ou não olhe para cima, perdão, assim, o importante não é você fazer com que o asteroide não bata na Terra, o importante é você viver bem a tua vida até lá. Não, uma filosofia conformista, né? Mas não é o único filme que tem essa filosofia. Não se trata de encontrar outros futuros, se trata de viver bem o tempo que nos resta.
né, na família, no amor, essas dimensões, que certo são essenciais, eu não nego, mas enfim, talvez tenham outros. Então a gente precisa resgatar essa figura do militante, mas eu acho que não é um trabalho só da literatura, né? Eu acho que é um trabalho do campo político também, assim, para que essas representações possam ter um substrato real, assim, um substrato na prática, né, assim, não artística, que seja alentador, né? Assim, porque, enfim, eu conheço pessoas maravilhosas na militância, porque eu tenho muito respeito, assim, muita admiração, mas é verdade que, assim, sem essa perspectiva de uma organização coletiva que seja capaz de tomar o poder para se imaginar outro futuro, assim, essas figuras são um tanto quanto isoladas, né? Assim. Sim. Mas, enfim, isso se cria também, né? Isso talvez esteja se criando agora mesmo, né? E que eu não esteja vendo isso, que eu esteja cego para isso. Espero que sim. Essa é sempre a esperança da gente, né? Não está É, vendo. é, é. O, o- uma pergunta que vai ter um amigo que mandou é, é, tô com a dor nas costas, assim, detonado das costas. Ah, Acho que eu tô só me mexendo aqui. não, vai lá, vai lá. E eu tenho um amigo que mandou perguntando, principalmente por causa dessa tua formação também na França, da ideia de heterotopias, né? Pequenas utopias, né? Como é que tu chegou a ter contato com isso? Que isso parece, às vezes, parece uma saída, mas também parece uma cilada, muitas vezes, né? Não, eu sempre fui contra, assim, isso nunca foi um negócio que me convenceu muito, assim. É, né, até mesmo, né, sei lá, uns 15 anos atrás, assim, tinha uma grande palavra de ordem, né, do pensar global, agir local, assim, óbvio, né, assim, tipo, óbvio que porque você só consegue agir localmente, né, assim, tipo, é a definição própria da ação aquela local, assim. É, né, assim, não tem uma revolução mundial global assim que seja acertada entre todo mundo, não, assim, tem uma série de localidades que agem, só que assim, tipo, você tem que agir local pensando na globalidade, né, de novo, né, assim, pensando que a tua ação local ela pode ter um efeito reverso tocando essa globalidade. Então, assim, isso nunca foi um negócio isso para mim sempre foi uma balela, assim, né? Assim, né? Os papos do Guattari, assim, dessas coisas, isso nunca foi um negócio que eu embarquei muito. Tem os TAS, né? Assim, o Temporary Autonomous Zones, né? Assim, zonas autônomas temporárias, essas coisas todas, eu nunca assim, acreditei que isso fosse qualquer coisa. Assim, tipo, pode até ser qualquer coisa, se participar de uma dinâmica, né? Assim, que exceda essa temporalidade, que exceda essa localidade, assim. Senão, assim, é de novo um viver bem. Isso talvez pudesse ser pensado nos anos 70, quando a questão do colapso ecológico não estava colocada, né? Já haviam pensadores né, que alertavam a respeito disso nos anos 70, mas não estava colocado do mesmo jeito premente que é hoje. E hoje a gente sabe, assim, é ou o sistema de produção capitalista ou nada. Assim, tipo, assim, as opções assim parecem estarem colocadas. Assim, eu não vejo assim uma capacidade reguladora na presidência dos Estados Unidos constante o suficiente para fazer com que o tal do Green New Deal é, seja uma realidade duradoura, eficaz. Assim, não existe isso daí, a É meu ver. uma questão essa que eu falei nessa ligação com o Marildo, né, que eu achei através do Marildo a referência ao Hum, teu nome, isso deve ter sido 2012, né, 2013, né? E eu cheguei no Marildo porque o Marildo, vê como uma coisa, uma série de relações, né, estranhas, às vezes, porque eu tinha hum, assistido naquele ano uma palestra nos Fórum Social Mundial temático, o movimento Crítica Radical, né? Lá do hum, Ceará. E o Marildo, eles tinham uma conversa com o Marildo, enfim, eu como ficava, porque o Crítica fez uma chácara, né? Tenta criar toda essa questão da sociabilidade, enfim, criar mesmo, né, o espaço e o convívio, né?
de Uhum. além vamos dizer assim, da militância mais tradicional. Isso sempre me pareceu fundamental, né? Porque a gente vive num hiperindividualismo, cada um num canto, né? Assim, também muito complicado. Como é que a gente cria, né, formas de sociabilidade que não estejam intermediadas por dinheiro, né? Pela ideia do capital, principalmente hoje em dia. E, e logo depois teve 2013, né? E eu tenho a impressão que tu teve uma abertura muito grande para aquilo, né? Não sei se tu estava no Rio já, ou já estava, Tava, né? Talvez por tava. isso também. E eu fiquei também muito impressionado com aquilo, e tem até hoje uma imagem muito positiva, né? Porque eu vi que tu não interpretou assim como influência do imperialismo americano para derrubar o nosso. Quer dizer, quer dizer, tu viu todas as correntes, né, que estavam ali, né, de forma autônoma ou não, enfim. Hum. Como é que tu vê isso depois de. Porque tu não tem uma relação como a maioria, assim, de subserviência ao pensamento petista, vamos dizer assim, né? Então, isso é interessante, né? Ah, E agora mais ainda, porque tem que tirar o Bolsonaro, enfim. é. Então aí a coisa parece que volta para trás, é muito angustiante isso também. Mas eu queria saber essa tua relação com 2013 e essa tua abertura para reconhecer que ali tinha muita coisa, enfim, como é que é isso? Como é que é essa tua relação? Não, foi assim, 2013 eu cheguei no Brasil em 2011, né? Assim, eu voltei ao Brasil em 2011. E eu cheguei assim com um bebezinho, né, na verdade, né? Então, assim, tipo, muito do primeiro ano, assim, tinha sido né, doutorado, conhecendo um pouco do Rio de Janeiro, mas também muito, né, assim, me ocupando do meu filho, assim, né? E 2013, assim, chega com uma bendita surpresa, assim, com uma coisa, assim, alucinante. Eu já estava começando a organizar umas coisas, assim, antes, né, assim, umas coisas bem autônomas, né, assim, entre uma galera que se conheceu no doutorado, assim, de tentar, assim, chamar pessoas de tempo em tempo para, né, a gente tinha feito um grupo de estudo sobre teatro e a gente tentava, né, chamar pessoas para refletir com a gente, assim, uma delas foi o Marildo, justamente, né, assim, e era sobre teatro, mas às vezes tangenciava e ia para outros temas. É, eu lembro que uma das últimas, assim, foi sobre remoções mas também como estava em debate naquele momento, assim, de não ter mais o consentimento de pessoas que tenham uso complicado com as drogas, né, uso problemático de drogas, que não se precisaria mais do consentimento delas para colocar elas dentro de unidades psiquiátricas, né? Assim. E a gente tentava analisar esses dois fenômenos como uma de limpeza da cidade, né? Assim, de ver onde é que eles se encontravam e para a gente era nisso assim de limpeza da cidade, né? Remoção, né? A psiquiatria, como é que ela entrava nisso daí, mas também a polícia. A gente tentava ver esses três fatores, né? Do genocídio do povo preto, do encarceramento né, enfim, encarceramento psiquiátrico, né, de pessoas com usos problemáticos de drogas e de remoção como três facetas do mesmo problema da cidade. E eu estou contando isso daí assim, porque a gente tinha feito eventos e que tinha vindo muitas pessoas, e esse evento, assim, com o Marildo, por exemplo, veio umas 80 pessoas, a gente tinha. Bom, aí, né, era o Paulo Arantes, que é muito famoso, que a gente tinha lançado. Isso acho que foi depois, na verdade, de 2013, mas a gente tinha feito esse evento, a gente tinha chamado pessoas que eram bastante famosas no Rio de Janeiro, assim, eu não vou dizer o nome para não desmerecer, e vieram pouquíssimas pessoas, né? Assim, vieram umas 10 pessoas só, assim, tipo, enquanto que a gente tinha 80 pessoas no mês passado com o Marildo. Assim. E por quê? Assim, tava tão bem bolado, era tão um assunto que se falava muito. E a gente viu assim, que naquele dia assim, tinha não sei mais quantos eventos que estavam, não sei mais quantas assembleias que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E isso também, assim, para mim, assim, depois eu me dei conta que era um pouco precursor, assim, do FERV de 2013, assim, o quanto tinham pessoas se organizando, discutindo, fazendo assembleias ao mesmo tempo, assim, não tinha mais datas no Rio de Janeiro para você fazer o que quer que seja. Então, assim, para mim, assim, 2013 é claro que é uma surpresa, é claro que você muda de grau, assim, muda de intensidade, assim, muda de escala,
muito rapidamente em 2013. Mas, ao mesmo tempo, tinha um negócio precursor e que, para mim, é muito da esquerda, assim, de uma esquerda crítica ao que foi né, a sequência petista, que trouxe coisas muito importantes, maravilhosas, extraordinárias, mas que também assim, expressou mais de uma vez seus limites. Né? E 2013, para mim, é isso. Assim, são as pessoas desfilando na rua, a questão do nacionalismo, assim, que se bateu muito, assim, eu não consigo identificar do mesmo jeito, sabe? Assim, eu não consigo ver, assim, né? Claro, assim, que esse significante, né, da bandeira, né? Ele foi retomado pela direita e hoje ele é de direita, mas eu acho que ele estava muito mais em disputa em 2013 do que a gente coloca. É, não sei se você se lembra, assim, ou se foi a mesma coisa, mas eu, pelas redes sociais, assim, eu vi, assim, pessoas repetindo e repetindo uma mensagem que teria vindo do Jô Soares, e que para mim, obviamente, é falsa, mas era que se você está com uma camisa da seleção ou se você está com a bandeira em torno de você, o policial não pode bater em você porque é desecração da bandeira, assim, é falta de respeito à bandeira. Não sei mais que crime enquadrado. Então, assim, as pessoas também utilizavam isso assim como um modo de proteção frente à polícia, sabendo que era contra a repressão, assim. É, a gente não pode, de um lado, dizer, olha, que maravilha, assim, o povo alemão se rebelando contra a ditadura stalinista, dizendo nós somos o povo, e, portanto, se vocês são nossos representantes, vocês têm que acatar o que vocês estão, o que a gente está dizendo, e, assim, achar asqueroso, absolutamente asqueroso, quando a população brasileira retoma essa questão de nós somos aqueles que detêm a soberania em última instância. E, portanto, assim, vocês não podem mandar polícias contra a gente. Então, eu acho que sim, assim, hoje em dia é um símbolo da direita, assim, eu não sou necessariamente nacionalista, não tenho isso, mas eu vi, assim, tipo, né, isso, né, nesse pedir a si, né, assim, né, nessa retomada dos símbolos nacionalistas, também uma coisa de somos nós que, em última instância, criamos a soberania. E, portanto, assim, o governo tem que acatar, a polícia tem que acatar nossas demandas. Assim. Então, um negócio muito além de um nacionalismo brasileiro, assim, que para mim ainda precisa ser encontrado em 2013. E então eu via isso assim como uma divina surpresa, assim, como também uma mostra clara que as organizações da esquerda não sabiam lidar com isso daí. Eu vinha da França, né? Assim, a França tem uma longa tradição de insurgência popular, que a extrema esquerda tenta, né, assim, acompanhar, tenta dirigir e falha lamentavelmente na maioria dos casos. Mas assim, tem essa tentativa da extrema esquerda de como é que a gente acompanha. Às vezes, assim, parte da extrema esquerda, às vezes não, mas sempre tem a tentativa de acompanhar. E aí, dessa vez, assim, o que eu vi assim, foi uma extrema esquerda, ou talvez eu pensava que certas organizações fossem de extrema esquerda e não eram, assim, totalmente atônita frente a isso daí, não sabendo o que fazer, assim, não sabendo o que era uma insurreição popular, porque de fato talvez não tivesse tido muito tempo. E eu acho que muita coisa estava em jogo e que a nossa incapacidade, eu lembro do título de um artigo, né, assim, que dizia a esquerda vê o cavalo selado passar à sua frente, né? E a nossa incapacidade, a nossa incompreensão do que foi 2013, e eu estou falando desde a perspectiva carioca, que 2013 nunca teve um caráter direitista, assim, eu não estou falando por São Paulo, não estou falando, mas assim, no Rio, assim, obviamente era. A gente lutou contra a milícia, a gente lutou contra a polícia militar, a gente eh, lutou a favor dos professores, assim. Teve tantas lutas lindas assim que foram iniciadas ali, assim que não tem como assim dizer que aquilo foi de direita um só segundo, assim, não houve isso daí. Houve gente disputando, assim, sim, no 21 de junho, batendo em militante, mas dizer que aquele milhão de pessoas era de direita, assim, e pensar que numa sociedade tão violenta, tão absurdamente contraditória como a brasileira, não vai ter contradição e não vai ter violência, assim, dentro do movimento, pensar que as pessoas precisam ler o Marx delas antes de ir para a rua, assim, é uma falta de leitura de conjuntura, assim, estúpida. Assim,
sem contar isso, assim, que você estava colocando no início, assim, de, eh, de pensar, assim, que o imperialismo norte-americano, se isso aí é pensar, é uma estupidez, assim, pensar nesses termos. É pensar que o povo é manipulável ao extremo, assim, que basta você colocar uns 3 anúncios no Facebook, dirigir as pessoas para que imediatamente elas vão, como se assim, um substrato real assim, não importasse. Assim. A realidade não importa. Como se as pessoas não tivessem direito de pedir hospital padrão FIFA, escola padrão FIFA. E padrão FIFA não queria dizer sinônimo de corrupção naquele momento, como eu vi uma dirigente petista dizer. Assim. Padrão FIFA queria dizer assim, a gente quer as melhores escolas possíveis. Como se as pessoas não tivessem razão de se revoltarem quando o Ronaldo vai à televisão para dizer, pô, tem que escolher, né? Entre Copa não se faz com hospital. Como ele foi à televisão para dizer isso. Eu vejo pessoas discutindo assim, por que tanto dinheiro vai para estádio, mas olha, é uma escolha, Copa não se faz com hospital. Enfim. Também outro evento que eu acho super interessante, que meio que se perdeu já também, é muito, acho que enfim, também não, vai tudo muito na conta do Bozo também, né, mas que eu acho super interessante, como ele é muito ruim, né, tem que ficar sempre tentando apagar o incêndio, mas é que eu não sei como é que foi no Rio, né? Eu me lembro muito forte em São Paulo, das ocupações das escolas, né, e me Sim. parece um evento muito legal, muito interessante, que, aliás, o Aham. nosso vice, né, o Alckmin, tentou É. meter pressão para acabar a todo momento, todo tempo, né? Então, aquilo realmente foi muito interessante e era secundarista, né? Gurizada de ensino médio, né? Uhum. Sim. Não, no Rio não teve essa força. É, as escolas ocupadas elas foram muito mais ocupadas em reação a São Paulo do que a uma relação de política de governo. E por isso eu acho que não teve a amplitude que teve em São Paulo. Assim, que, se eu estou bem lembrado, mais de 1.000 escolas durante meses, assim, com invenções de sociabilidade diferentes. Né? Assim, você via, né, eu li muitos relatos de pessoas que assim, não se interessavam pela escola, que da noite para o dia começam a tomar para si como tarefas de manter a escola limpa, de fazer a comida, de assistir às assembleias, assim, de uma relação totalmente diferente às escolas que ali se instaurou. É, em 2013, assim, não teve, que eu saiba, assim, essa coisa de sociabilidade nova, né, a ser criada. Isso talvez tenha sido uma falha, assim. Claro, assim, que teve ocupações, assim. Eu lembro que teve na frente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que teve professores que ficaram acampados, mas não teve uma coisa massiva desse jeito. Foi lindo, assim, 2013, foi muito bonito. Eu acho que a questão principal de 2013 que a gente acabou não se colocando, assim, é, foi a questão da violência de Estado, assim. É, eu lembro assim de ter participado de uma manifestação assim que é, em que as pessoas elas foram para a manifestação, muitas delas com, né, assim, com essa proteção da bandeira brasileira, né, essa suposta proteção, elas foram à manifestação com com a perspectiva de serem não violentas, né? Assim, eu lembro de uma pessoa que subiu num ponto de ônibus e a manifestação gritava para essa pessoa sem violência, assim, como se subir num ponto de ônibus fosse um evento de uma violência gigantesca. E a manifestação apanha aos montes, né? Assim, 3.000 bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral, assim, num único dia, numa única noite, naquela noite. Assim. Foram também assim, voos rasantes, foram amigos que levaram bala de borracha. Assim. Então a gente tem essa força do Estado, assim, essa violência do Estado se manifestando de maneira mais óbvia, mais ridícula, mais barbárica possível durante aquela noite. E 1 milhão de pessoas fazendo o aprendizado, assim, né? E eu me lembro que a palavra de ordem na volta, assim, quando a gente estava fugindo dessa violência, era se é da FIFA tem que quebrar, se é da FIFA tem que quebrar. E como aos poucos, assim, essa questão de que nós
eu acho que assim, muitos de 2013, no Rio de Janeiro e talvez em outras cidades também, se fazem através da imagem da repressão que a gente vê de manifestações em outro lugar. E o que a gente vai defender, assim, muito além dos 20 centavos, é a própria possibilidade de manifestar contra, né, assim, contra o Estado, a própria possibilidade de manifestar contra a polícia. E no Rio de Janeiro isso vai decantando, decantando, com a manifestação dos professores, em que eles apanham barbaricamente também da polícia, né? Não vou me lembrar da data exata, mas isso é depois de junho. Tem uma manifestação pacífica, né? É uma profissão muito feminina e muito envelhecida no Rio de Janeiro, né? Essa é a categoria dos professores. Então são senhoras que apanham da polícia, um policial que coloca, né, na foto do seu Instagram, da sua rede social qualquer, uma foto dele de cacetete quebrado, colocando foi malfeitor. E assim, na semana é convocada uma manifestação, é, né, de repúdio ao que aconteceu, em que a maior parte das pessoas foram lá sabendo muito bem para que elas estavam indo, que era de bater polícia, se bater contra a polícia. E de fato isso aconteceu, sabe? E eu lembro de um carro de polícia que queimou, assim, né, assim, e de um anarquista que subiu em cima com uma bandeira preta, e as minhas redes sociais estavam inundadas com essa foto no dia seguinte, em que, né, a gente tinha esse anarquista, mas também embaixo foi mal polícia, né? Assim. Isso vingou assim, a população brasileira, a população carioca, pelo menos, assim, dizendo que estava 1-1. E, enfim, em vários outros momentos, assim, você tinha essa sensação que estava se criando uma ilegitimidade da violência de Estado, assim, que estava se colocando essa violência de Estado como ilegítima, como, né, assim, incapaz. Eu me lembro do respeito que estavam ganhando os Black Blocs naquele momento. Mas a gente não soube transformar uma tática em estratégia. A gente não soube transformar essa luta contra a violência de Estado em algo que tivesse algo além de a violência imediata dos Black Blocs, que no momento foram muito úteis e para num segundo momento eles serem um fator de desunião dentro do movimento. Assim. Eu me lembro, né, para pegar um exemplo de São Paulo, não ficar só no Rio de Janeiro, tem aquela famosa emissão do Datena, né, em que o Datena pergunta: "Não, mas vocês acham que é legítimo esse vandalismo?" E as pessoas respondendo que sim. E ele reformulando a pergunta no meio tempo, e mesmo assim as pessoas respondendo que sim. Então, assim, a violência popular parecia dotada de legitimidade naquele momento. Assim. Isso foi, assim, tipo, é forte isso. É um momento. Por isso, assim, que eu escolhi. Eu não sou um adepto da violência em si, por si, mas eu acho que quando a insurreição popular ela toma aspectos violentos e que a população como um todo considera que aquilo é legítimo, mas que tem alguma coisa que acontece lá de fora. Quanto mais em sociedades que estão cada vez mais baseadas na violência, né? É uma tese de um sociólogo francês, assim, que diz que a violência de Estado ela é cada vez mais necessária, porque como o mercado oficial do trabalho não fornece nada, é necessário, então, muita repressão para que, comparativamente, o mercado do trabalho oficial pareça interessante. Assim. A única maneira de fazer com que a carteira de trabalho seja sedutora é pensar que sem ela você pode apanhar ou até morrer. E mesmo com ela, isso não é uma garantia de sobrevivência. Né? Juliana, essa tua. Tu tens alguma relação assim com o anarquismo? Te influenciou de algum jeito? Não, eu acho, não, assim, o que, não mesmo, assim, tipo, eu não tenho, eu acho que o anarquismo francês é bem débil, então eu não poderia ter sido formado por ele. A gente, eu acho que todo mundo, assim, né, no Rio, naqueles anos, a gente se levantou mais anarquista, assim, né, a gente via que na ação direta, que na auto-organização imediata tinham coisas a serem tomadas, mas é isso, assim, tipo, no Rio de Janeiro, assim, o anarquismo teve esse momento ali, mas nunca conseguiu, a meu ver, assim, que eu saiba, assim, tomar uma importância, massificar, assim, criar, não sei,
sei lá, uma rede de pré-vestibulares populares anarquistas não existe no Rio de Janeiro, que eu saiba, assim. Talvez seja falta de informação minha, assim. Mas nunca conseguiu ir além de momentos, assim. Que eu acho que são importantes, que podem ser fundadores, mas eu acho que assim, o momento pode ser anarquista, mas a organização ela tem que ser de outro modo, assim. Uma coisa que eu tinha que já para encaminhar também, mas queria retomar essa pergunta, porque nos anos 90, né, teve toda uma. O Roberto Schwarz, né, teve uma. Traduziu, ou foi no final dos anos 80, enfim, traduziu para o latão, né, um texto do Brecht, né, e tem toda uma leitura do Brecht ali, né, que um pouco que discorda um pouco como é que o grupo lia, teve toda uma polêmica, né? Claro que tu não estava lá, muito jovem, mas Não. tu deve ter recebido a influência, ou não tinha mais influência. Como é que tu vê essas leituras do Brecht a partir do Não, Adorno? então, eu acho a do Schwartz mais interessante, assim, né, do que a do Adorno, assim. É, e não, eu acho, assim, eu, eu não sei como explicar, senão, assim, utilizando assim, um modelo das ciências duras, né, assim, em que, muitas vezes, pelo que eu entendi, assim, o fato de você saber que você trabalha num paradigma errado não te impede de trabalhar e de realizar avanços. E eu acho que talvez a gente esteja nesse momento, assim, em que a gente sabe que a gente está com paradigmas que não funcionam, não colam totalmente ao real, não explicam o real, assim, não, não colam ao movimento do real. E, ao mesmo tempo, assim, a gente sabe que a gente consegue produzir através disso. Assim. Então, eu sei que o Latão, por exemplo, assim, conhece muito bem essas leituras, né? Assim, tipo, né? Até porque estavam lá, né, no dia do Schwartz. Até tem um vídeo, né? Assim, essa palestra foi filmada em vídeo, assim, e tem a cara do Sérgio, assim, que olha para a câmera assim, né, com os olhinhos brilhando, dizendo tá filmando, assim, porque ele sente que tem algo de importante que está rolando, assim, Está no e que ao YouTube ou mesmo tempo não, Juliano? não sei se está no YouTube, está num É. DVD do Latão, não sei se eles disponibilizaram assim, para o público, mas é interessante, assim, eu lembro dessa cara. E o texto, assim, eu conheço bem, assim, e é um texto muito interessante, a meu ver, assim. Mas o texto, assim, eu acho que ele não nega, acho que o texto não nega o Brecht, assim, ele só nega mais um certo brechtianismo. Assim. Tem uma expressão de uma amiga minha, não sei se ela utiliza muito essa expressão, assim, se eu vi ela dizendo uma vez só, assim, que teria um epicômetro, né? Assim, e eu achei essa expressão bem feliz, porque às vezes eu sinto esse epicômetro, que para fazer uma peça brechtiana você precisaria, né, olhar para a plateia, né, e falar para a plateia. Você precisa trocar a tua roupa em cena, você precisa passar com cartaz, você precisa de uma série de coisas e no final assim, você junta os pontos e vê quantos pontos você fez no tal do epicômetro. E ela obviamente não pensa exatamente assim. É, e ela né, que cunhou, né, essa frase, né? Ela chama Priscila Matsunaga, essa expressão. Se eu estou bem lembrado dela, eu acho que sim, acho que, com certeza ela. É, e eu acho que é isso, assim, que o Schwartz, assim, nesse texto, o que ele está denunciando mais é esse epicômetro, né? Esse de não pensem que porque vocês estão olhando diretamente o público, vocês estão produzindo tal do efeito de distanciamento, né? E não pensem que o efeito de distanciamento é tudo, sabe? A politização, assim, a dialetização, ela não se dá necessariamente com o efeito de distanciamento. Mas isso eu acho que são coisas, discussões que já estavam no Brecht, né? Assim, ele fala em algum texto dele, é uma carta, eu acho, assim, não estou lembrado mais desse texto, de o uso demoníaco do efeito de distanciamento. Ele vê nos Estados Unidos coro fazendo propaganda, e que ele utilizava o coro, assim, ele começa a ficar preocupado com esses usos dos recursos dele, só que para um outro fim. E tanto que no final da vida ele vai começar a falar não mais em teatro épico, mas em teatro dialético, como um modo de não mais assim, achar que
um modo de fazer teatro, é uma intenção de fazer teatro, né? Assim, e como realizá-la vai depender a cada vez, né? Assim, é isso, assim, isso é uma questão que o Sérgio coloca, né? Sérgio de Carvalho, né, diretor da Companhia do Latam, professor da USP, assim, eu vi ele numa palestra dizendo um negócio que é muito verdadeiro, assim. Se você for procurar assim, no Brecht, assim, o tal do efeito de distanciamento, onde é que você coloca ele? Você coloca ele em que momento, assim, exatamente, assim? Você coloca ele quando o Brecht utiliza máscara ou quando ele não utiliza máscara? Quando ele utiliza projeções ou quando ele não utiliza? Os recursos do Brecht, assim, são inúmeros, assim. Você não pode fechar um catálogo. Você tem que pensar em relação a uma situação. Por que que esse recurso, naquela situação, vai produzir um efeito que te interessa? E não pensar de maneira estática. Isso cria politização. E é isso assim que eu critico na minha tese, na verdade, assim, voltando assim a isso, talvez fechando com isso assim. O que eu critico na minha tese assim, é você pensar que você consegue emancipação de uma maneira estática, de uma maneira mecanicista, de pensar que é só seguir uma certa fórmula que você consegue tal efeito. A intervenção do espectador em cena ela é liberta em si e por si. Quando a gente vê cada vez mais modos interativos que não são em nada modos emancipadores. Tornar-se o protagonista da sua própria história. Eu fiz algumas cenas sobre iFood e para isso eu tive que fazer pesquisa, assim, né? E aí eu comecei a pesquisar também no YouTube, assim, sobre vídeos que os próprios trabalhadores do iFood fazem. E eles mesmos vão retomar essa, eu não gosto muito dessa palavra, essa narrativa deles mesmo enquanto protagonistas das suas próprias histórias, enquanto atores centrais, enquanto guerreiros, enquanto lutadores. Então você tem assim, o protagonismo, ele pode ser reduzido a muita pouca coisa no final das contas, né? Assim, é até mesmo uma aceitação das regras do capital de hoje em dia. Assim. E o que se torna valorizante é não lutar contra elas, mas é ser capaz de sobrevivê-las. É você ser capaz de de trabalhar no outro dia. Isso é que é o valor. Não é tanto a luta contra, mas uma aceitação e uma capacidade de resistência. É isso. Por isso que também a palavra resistência é uma palavra que é difícil para mim, porque ela é uma palavra muito ambígua. Ela indica tanto a não aceitação quanto a capacidade de você sofrer a mesma situação durante um tempo indeterminado, um tempo infinito, talvez. Então é isso assim que tanto no uso do Brecht quanto no uso do teatro do oprimido eu acho pobre quando você reduz isso a metodologias e não a métodos, que sempre tem que tomar em consideração o tempo presente e a nova configuração das nossas subjetividades que é devida à nova configuração do mundo, parcialmente devido à nova configuração do mundo. Julia, tem uma pergunta que eu faço sempre para finalizar, mas antes eu queria também perguntar algum projeto futuro, Julia? Dê para ser Não, divulgado? é, então, tem os não divulgáveis, assim, me aconselharam a não divulgar porque eles acham, enfim, eu falei com pessoas que acham que é uma ideia tão boa que eu não posso falar a respeito antes de fazê-la. É uma ideia de peça, assim, que eu espero que vai ver o seu dia, e aí sim seria uma peça profissional, dentro do circuito, mas se não, assim, meu projeto é voltar para o Brasil assim, não, então meu livro vai ser lançado daqui a pouco, assim, em breve, assim, acredito que julho, agosto ele deve ser lançado no Brasil e aí assim, eu vou ter que, né, fazer lançamentos do livro, talvez eu seja convidado até em Bagé, quem sabe. É, e então isso é um projeto imediato e é pessoal, mas se não, assim, é retomar com esse projeto o mais lindo que eu já fiz assim, em toda a minha vida, que é a Escola de Teatro Popular, que hoje a gente está com 8 núcleos em vários bairros periféricos e até cidades, né, fora do Rio de Janeiro, mas que são cidades
ligados ao Rio de Janeiro, como Petrópolis, como São Gonçalo, né? São do estado, mas também tem uma ligação forte, porque tem muitos trabalhadores que fazem as idas e voltas no Rio de Janeiro todo dia. Então, é retomar com a escola de teatro, a popular, e de fazer com que ela seja a mais forte possível, a mais sólida possível, e para isso a gente vai ter que se repensar dentro de um quadro que vai ser muito diferente, né, do que a gente viu agora, assim, com a provável vitória do Lula. Acredito que toda a esquerda vai ter que se reformular, né, assim, em função do que vai ser esse Lula 3, que alianças serão feitas, sobre que bases, que tipo de pressão será feita sobre as pessoas que aceitam a aliança, as pessoas que não aceitam a aliança, que tipo de mediações vai haver entre essas pessoas que aceitam e não aceitam, como isso vai reconfigurar muito provavelmente a esquerda, fazendo com que correntes racham, se recriem, partidos tomem novas funções ou não, enfim, ou vão à deriva de uma satelização em relação ao PT, assim, e não mais uma capacidade crítica que eles tinham em relação ao PT, de influência crítica, mas de só se tornarem satélites. Então, nisso tudo a gente vai ter que se repensar. E, bom, isso é um papo longo também, assim, que não vale a pena começar agora, mas só dizendo assim que se a gente quer mesmo se criar enquanto movimento, a gente vai ter que pensar como se colocar dentro do campo das discussões que já existem sobre os trabalhadores da cultura, por exemplo, não só, mas também. Discussões que muitas vezes são admiráveis no sentido que elas conseguem fazer com que as pessoas vivam, né? Possam viver da cultura, mas que também muitas vezes se limitam somente a uma organização da competição entre esses trabalhadores da cultura, né? Como é que a gente faz novos editais, melhores editais, editais mais representativos, mas tudo isso é competição entre trabalhadores da cultura, no final das contas. Então, como é que a gente consegue se colocar dentro desse debate sem reproduzir essa questão da competição entre trabalhadores? Porque eu acho que não é necessário e limitado ao mesmo tempo. Então esse vai ser o projeto do ano que vem, eu acho, assim, fortalecer a escola tanto numericamente, mas também assim de qual é seu assento político, digamos assim. E é isso, assim, eu não consigo ver meu futuro muito fora da escola, não, na verdade. A pergunta que eu faço, que na verdade é uma música, um filme, uma peça que te mexer com o teu imaginário. Cara, agora, assim, infelizmente, assim, a última obra-prima que eu vi faz um tempo, assim. É, e é uma obra, um filme, é, um filme antigo, na verdade, que eu não conhecia, que eu vi por acaso, assim, de um realizador chinês que se chama Yang Zike, e o filme chama Still Life, que também é um jogo de palavra, né? Assim, porque em inglês isso quer dizer tanto ainda é vida, como a vida calma, né? E é sobre habitantes de uma cidade que vivem de destruir a cidade, que vai ser submersa pela maior represa hidráulica jamais construída na China e no mundo, que está sendo construída ali, assim, e é histórico, é verdadeiro. E o trabalho, então, daquele, enfim, de alguns trabalhadores que a gente vai encontrar, tanto os engenheiros como o pedreiro, assim, é de destruir essa cidade para construir essa nova essa barragem. E é um filme muito lindo porque, enfim, eu acho que essa própria fábula de destruir o lugar em que se vive para poder sobreviver é uma fábula que diz muito de nós hoje, sabe? Acho que muitos, ou da sociedade como um todo, em que a gente vive nessa sociedade que destrói é, o lugar onde vive para poder viver, mas também em vários momentos, assim, em vários, tem cenas que dizem muito do que é o capital hoje em dia na China e no mundo, eu acho. É um filme arrebatador, arrebatador. Mas também é um filme arrebatador
porque são longos planos em muitos lugares feios também, né? Assim, são planos belíssimos em lugares que tem uma tem uma anti-cena de amor que acontece num dos lugares mais feios que se possa imaginar. Ele é construído de uma maneira muito interessante, o filme. É. Essa anti-cena de amor, assim, é o contrário das cenas de amor, né? Assim, as cenas de amor, no geral, assim, são cenas em que o universo te faz um sinal, né? Assim, em que tudo faz sentido, né? Em que finalmente você encontra a tua outra metade, e ao encontrar a tua outra metade, tudo encaixa, né? Você com a outra metade, mas o universo também, assim, né? Sei lá, se a personagem chora, o universo chora, né? Vai ter chuva, né? Ao mesmo tempo. Então sempre tem um paralelo entre você e o universo naquele momento. E essa anti-cena de amor é justamente o contrário, assim, como existe um maior que nós, existe um universo, a gente criou, assim, ele é totalmente humano, né? Totalmente feito pelos homens, mas ao mesmo tempo ele é arrebatador, mas no mau sentido, ele é destruidor, assim, ele passa por cima da gente. Então essa anti-cena de amor, ela se dá nessa paisagem desolada e construída pelo homem e inumana, enfim, é muito lindo. É isso. Obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Júlia. Isso me lembra, tu falou disso, me lembra, não sei se tu com certeza conhecia, mas enfim, lembra daquela música que eu sempre pensava, porque eu estudei numa dessas universidades da expansão do ensino superior, né? E ela não ficava pronta nunca, né? Até hoje não está pronta. E me lembrava da música do Caetano, né? Aqui tudo é construção e já parece ruína. Já é lindo esse verso. Esse verso é lindo. Então, assim, E é sempre me tão lembra isso. verdadeiro, né? Tão verdadeiro. Não. Não, isso me lembrou outra coisa. Assim, recentemente eu fui dar uma oficina em Manchester, né? E Manchester é o berço da Revolução Industrial, né? E eu estava muito curioso, a fim de ver assim, esse berço da Revolução Industrial e todos aqueles prédios que a gente imagina, né? Das fábricas, né? De tijolos, né? Feitos com tijolos, né? Aqueles prédios todos que utilizaram um material menos nobre, que é o tijolo, mas para construir prédios bonitos, mas que eram construídos num tempo muito superior. Então eu imaginava que eu ia encontrar toda essa arquitetura. E na verdade Manchester é um campo de ruínas desses prédios, porque Manchester é uma bolha imobiliária com prédios parecidos com aqueles que se imagina em Xangai, aquele prédio de 40 andares com uma tela gigantesca que cobre uns 10 andares para passar propaganda de um jeito ininterrupto. E eu me disse, pô, mas eu não estou vendo mais o capitalismo. Depois me di conta, não, mas é isso o capitalismo. É a transformação perpétua, que faz com que as coisas sejam ruínas e construção ao mesmo tempo. Sim, sim, é verdade. Boa imagem também. Julião, um dia vamos te convidar para vir com certeza, Bagé. E tu vai ter que se preparar para a viagem bastante. Ok, então. Então tá Valeu, certo. brigadão. Obrigadão pela conversa. Vou lá. Eu que agradeço. Tchau. Abração. Abraço.